Olá, o Sala de Entrevistas de hoje fala sobre o PROERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Brigada Militar. Por isso, o nosso convidado é o coordenador do programa aqui em Rio Grande, o soldado Magalhães. Soldado, boa tarde, obrigado pela Tarde. presença. Nós que agradecemos o convite. Começo perguntando ao senhor o que é o PROERD. Então, o PROERD é o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, né? Na verdade, o PROERD, ele é um programa que hoje, na nossa cidade, nós já temos há 26 anos. Ele é um programa oriundo dos Estados Unidos, ele nasceu lá em Los Angeles, em 1983. No estado do Rio Grande do Sul, nós temos 26 anos o PROERD, e aqui em Rio Grande nós já temos há 26 anos o programa. Ele é um programa hoje de prevenção, né? Ele é um programa que hoje o instrutor policial militar trabalha nas escolas juntamente com as crianças, onde nós temos currículos do ensino das séries iniciais, que é o KIDS, que nós chamamos, né? 5º ano, 7º ano e ensino médio. E o senhor começou no PROERD quando que foi? O meu início no PROERD foi em 2023. Já são 2 anos, fechando 2 anos de PROERD. Como é que se deu essa sua entrada no programa? Então, né? O PROERD, nós acreditamos que, por ele ser um programa de prevenção, por trabalhar com crianças, nós acreditamos que ali está o futuro, né? Ali está a esperança. Então, a minha inclusão no PROERD, a minha entrada no PROERD foi por realmente acreditar que hoje, com o projeto, nós podemos fazer a diferença, que nós podemos ajudar a plantar uma sementinha onde nós podemos transformar vidas, onde nós podemos ter uma aproximação maior da sociedade, da comunidade e das nossas crianças, né? Tentando fazer com que mude aquela referência da polícia de abordagem, da repressão, né, muitas vezes, para que eles entendam que o policial militar ele é um ser humano, que ele está ali como um amigo, que ele está ali como alguém que pode contribuir. Então, a minha inclusão no PROERD foi por acreditar que nós podemos sim fazer a diferença, que nós podemos sim plantar uma sementinha e que nós podemos sim sermos instrumentos de mudança nessa sociedade também. E na prática, soldado, como é que isso acontece dentro das escolas? Como é que é o funcionamento do programa? Então, nós atendemos tanto as escolas públicas quanto as escolas privadas, né? Escolas municipais, estaduais e privadas. E hoje nós atuamos da seguinte forma. Nós temos o instrutor o policial militar capacitado que faz um curso, ele se capacita hoje para que o pessoal possa entender, né? Não é qualquer policial militar que trabalha na rua, por exemplo, que pode amanhã decidir ir para a escola e já sair na escola sendo um instrutor PROERD. Para que seja um instrutor PROERD, ele precisa passar por um curso, o CFIP, nós chamamos curso de formação de instrutor PROERD. Aí sim, após a habilitação, ele pode estar nas escolas fazendo esse atendimento das turmas. Esse curso dura quanto tempo? É geralmente 15 dias de imersão total que nós chamamos, né? E aí o instrutor capacitado, né? Hoje nós atendemos as séries iniciais, que é 1º e 2º ano, que é o KIDS, que nós chamamos, né? Os pequenininhos. Depois nós entramos com o 5º ano, depois 7º ano e também o ensino médio. E como é que são as atividades que o senhor nos propõe dentro das escolas? Então, vamos lá. O KIDS, né, que são os pequenininhos, que são as séries iniciais, 1º e 2º ano, nós trabalhamos com os cartazes, que é uma parte mais lúdica, né? Onde é aquela real aproximação do policial, onde nós falamos sobre telefones de emergência, onde nós falamos também, aqui nós temos um cartaz, por exemplo, que é um cartaz que demonstra um adulto, um homem, um estranho, para essa menina que vem na rua, aonde ele oferece uma boneca, um celular, ele vem com um cachorrinho atrás. E aqui nós entramos no assunto com eles, se eles podem aceitar essa carona desse estranho. Será que ele é amigo? Será que ele não é? Enfim, aqui tá. E se ele estivesse oferecendo um videogame que a criança gostasse, que aquele menino quisesse? Enfim, ou se ele estivesse oferecendo esse celular de presente, ela poderia entrar, ele é um amigo. Aqui nós entramos nas perguntas para eles entenderem que não pode ter esse contato com estranhos, que não pode entrar em qualquer veículo. E aí, depois, o que ela vai fazer? Para onde ela corre? Para onde ela pede ajuda? Com quem ela conversa? Tudo isso é tratado nesse nosso cartaz. Aqui também nós temos um cartaz, aqui eu estou demonstrando só alguns, tá? Aqui nós falamos sobre emoções, que hoje em dia é um assunto muito delicado, né? Muito importante, inclusive, porque todos nós, e aí eu sempre brinco com eles que nós somos seres humanos e todos nós sentimos isso. Ainda brinco com eles. Quem já sentiu raiva? Quem já sentiu medo? Quem já esteve alegre? Eles levantam a mãozinha, eu, tio. Então, sejam bem-vindos. Vocês são seres humanos, né? Quem já ficou triste, envergonhado, enfim.
E aqui nós falamos sobre as emoções, que é preciso controlá-las, né? Que é preciso ter controle sobre as nossas emoções, senão elas controlam a nossa vida, né? Que é preciso a gente saber que quando a gente sente raiva, a gente não pode sentir raiva e sair quebrando tudo, ou ofendendo, ou batendo, enfim. Mas que também, quando nós estamos alegres, nós não podemos deixar a euforia tomar conta e sair, por exemplo, pela rua sem cuidar para os lados, enfim. Nós temos outros cartazes que falam sobre placas. O Kids, tá? Lúdico, com cartazes. Depois, nós temos os nossos livros, onde nós temos o do 5º ano, que ainda é uma linguagem mais lúdica, onde nós falamos sobre bullying, nós falamos sobre drogas lícitas, nós falamos sobre escolha, consequência, nós falamos sobre o MTDP, que é o modelo de tomada de decisão do ProERD, nós falamos sobre situação de pressão, pressão dos colegas, como agir, de que forma ele vai agir, né? Sobre tensão, como é que ele se sente quando ele está sob tensão, como que ele age, o que que ele pode fazer para melhorar isso, né? Enfim, depois nós temos o nosso livro do 7º ano, tá? Que é uma linguagem que nós chamamos de Caindo na Real, né? Então, já é uma linguagem mais para adolescente, né? Depois nós temos também o livro, e hoje nós atendemos também o ensino médio, que já é uma linguagem um pouco mais madura, com temas um pouco mais direcionados não, né? Bem mais direcionados para aquela classe mais jovem, né? Que já tem um pensamento mais formado, que já tem uma ideia mais formada, enfim. Também falamos aqui sobre drogas, falamos sobre o sistema de recompensa do nosso cérebro, como é que funciona, né? Que a partir do momento que ele ingere, por exemplo, um copo de cerveja, como é que o cérebro reage? Ele vai, depois libera, ele vai querer mais um, e como é que funciona esse sistema de recompensa? Então, tudo isso, falamos sobre comunidades com eles, que eles estão inseridos numa nova comunidade também, né? Então, tudo isso nós falamos através dos nossos livros. E para que tu possa entender, hoje, com o Kids, que são os pequenos, nós trabalhamos com 4 encontros, tá? De aproximadamente de 20 a 40 minutos. Nós trabalhamos com o 5º ano, que são 10 encontros, 7º ano também 10 encontros, de 45 minutos, e o ensino médio, que nós trabalhamos também com 4 encontros de 45 minutos. Agora, bacana o senhor ter mostrado esse material, porque mostra que o programa não trata somente das drogas, né? Exatamente. Aborda outras questões tão importantes quanto, e com as crianças ainda pequenas, para desde cedo elas já começarem a ter essa relação de confiança com a Brigada Militar. É importante isso, né? O que é importante que a gente saiba, né, é que o ProERD, ele é um programa educacional de resistência às drogas e à violência. Mas o que nós falamos é de vida, né? Ali nós plantamos uma sementinha também com eles de esperança. Ali o policial militar, ele chega como uma figura e como uma imagem, muitas vezes, de um pai, às vezes, que aquela criança não tem em casa. Às vezes chega como aquela figura que vai inspirar aquela criança que nunca viveu uma realidade de poder dar um abraço num policial, por exemplo, né? E para que fique claro, né, o ProERD, ele não é um programa de Rio Grande, ele não é um programa da Brigada Militar. Ele é um programa, como eu já tinha falado, que surgiu lá nos Estados Unidos em 1983. E hoje nós temos mais de 40 países que trabalham com o mesmo modelo, com o mesmo padrão. Então, todo o nosso projeto, todo o nosso programa, todas as aulas têm todo um estudo pedagógico que vem lá dos Estados Unidos, uma base, uma fundamentação. Então, todo instrutor do ProERD, seja aqui em Rio Grande, seja em Porto Alegre, seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo, ou seja lá nos Estados Unidos, vai trabalhar com o mesmo material, com as mesmas aulas, com a mesma fundamentação. Hoje, quantas escolas aqui na cidade, soldado, atualmente participam do ProERD? Enquanto o senhor fala, eu vou pegar aqui do chão o outro cartaz, para não ficar aqui no chão. Então, hoje, na cidade de Rio Grande, nós temos mais de 100 escolas, né? Juntando a parte de escolas públicas, privadas, né? Hoje nós temos mais de 100 escolas. Hoje nós buscamos atender... As 100 estão participando atualmente? Então, hoje nós procuramos atender todas elas. Porém, nem sempre é possível, visto mão de obra, né? Nós atendemos, pelo menos hoje, pelo menos 80% das escolas. Inclusive, esse ano, uma das iniciativas, um dos nossos projetos, que se Deus quiser vai se tornar uma realidade, é que nós consigamos atingir toda a rede do interior. Isso vai ser basicamente inédito de conseguir fazer isso, porque nós precisamos de mão de obra, né? Nós precisamos de policiais, de viatura, enfim. Inclusive, hoje nós agradecemos muito ao comando do 6º Batalhão, que nos auxilia muito, que nos dá liberdade para poder trabalhar, que nos dá um suporte para que nós possamos trabalhar, né? Então, hoje, nós temos uma fila de espera de escolas. Porque as escolas, quando solicitam, elas solicitam e elas querem o ProERD nas séries iniciais, no 5º ano,
no 7º ano, no ensino médio. Então, hoje, se torna praticamente impossível, com a mão de obra que nós temos, atingir todos os currículos de todas as escolas. Mas, no início do ano, nós encaminhamos para a SMED, encaminhamos para a 18ª e também encaminhamos para as escolas privadas uma data para fazer inscrição para o projeto. Agora, segundo semestre também. Informamos para elas que elas tinham a data para fazer as inscrições. As escolas se inscrevem como solicitantes do projeto. E aí nós fizemos um levantamento das escolas que já foram atendidas, das escolas que ainda não foram atendidas, e aí nós distribuímos essas escolas e essas turmas por instrutor. E essa demanda sempre foi grande, soldado, desde o início, ou foi na continuidade dos anos que o programa foi se popularizando aqui na cidade? Então, hoje cada vez tem crescido mais, né? Graças a Deus. No primeiro semestre nós atingimos o número de 1.500 alunos atingidos, né? 1.200 alunos praticamente lá no SIDEC. Nós tivemos aproximadamente 1.000 alunos, 1.200 alunos no primeiro semestre, tá? Segundo semestre, a nossa expectativa é da formação de 2.000 alunos em formatura no SIDEC, para que vocês entendam, né? Após os encontros do policial militar com as escolas, com as turmas, com as crianças, existe uma formatura no SIDEC Sul. Esses encontros acontecem com que periodicidade? Esses encontros, eles acontecem semanalmente. Toda semana? Uma vez por semana, o policial visita aquela escola e tem aqueles 45 minutos com aquela turma. Sempre os mesmos policiais? Sempre o mesmo policial. Hoje são quantos no ProERD aqui? Então, hoje nós temos na atividade 4 policiais. 4. E aí o senhor dizia que é sempre o mesmo naquela turma do início ao fim? Isso, o instrutor é responsável por aquela turma. Bom, aí depois que tem todos esses encontros, acontece a formatura. Isso, acontece a formatura. Que geralmente, né, e nos últimos anos tem sido no SIDEC Sul, na FURG. Esse ano mesmo, no primeiro semestre, foi no dia 26 de junho. Nós tivemos superlotação do SIDEC. Né? E é grande o SIDEC, né? É gigante, né? Nós tivemos superlotação. Infelizmente, tivemos pessoas que tiveram que ficar do lado de fora, porque superlotou o SIDEC, né? Então, nós agradecemos por isso, né? Porque, na verdade, isso é um reflexo do trabalho que vem sendo feito. E agora, para o segundo semestre, nós já temos uma data prevista, que é no dia 8 de dezembro, nós teremos mais 2 formaturas. 1.000 crianças pela manhã e 1.000 crianças à tarde. Que maravilha. O Sala de Entrevistas de hoje está falando sobre o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Brigada Militar. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida. De volta com o Sala de Entrevistas, que hoje está falando sobre o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência da Brigada Militar. Quem está conversando conosco é o coordenador do ProERD aqui em Rio Grande, o soldado Magalhães. Soldado, no intervalo o senhor comentou que Rio Grande teve um policial militar, o único do país, que foi se aprimorar no ProERD direto lá nos Estados Unidos. Como é que foi isso daí? Na verdade, se eu falar o único do país, eu vou estar, de repente, te trazendo uma informação inverídica, né? Não sei se utilizo essa palavra, mas, de repente, se eu utilizar o único do país, não seria verdade. Do Rio Grande do Sul, mas um dos talvez? únicos do país, hoje, que já foi diretamente nos Estados Unidos para buscar informação, beber da fonte, como a gente fala, né? Em 2019, nós tivemos 3 policiais aqui de Rio Grande que estiveram nos Estados Unidos buscando informação direto lá na fonte. E como é que é, soldado, a relação dessas crianças com os senhores nas escolas? Então, né, é algo que, de repente, em palavras a gente não consegue externar, porque é algo que é gratificante. Porque no início, quando o instrutor chega, quando o policial militar chega naquela sala de aula, o primeiro olhar deles, de repente, é de impacto, né? Meu Deus, o que o policial militar está fazendo aqui dentro da minha sala de aula? Mas primeiro encontro, segundo encontro, lá pelo terceiro encontro ele já entende que o policial é um amigo deles, um novo amigo que eles estão fazendo. E se torna uma referência para eles, né? E no SIDEC Sul eu ainda conto que esse ano, para mim, foi marcante, foi impactante, que nós estávamos fazendo toda a organização lá dentro para aguardar, nós estávamos aguardando eles chegarem, eles começaram a chegar no SIDEC, e lá no SIDEC tem um vidro, né? Fechado por vidro, é gigante aqueles vidros lá. E quando eu saí na porta do SIDEC, eu saí do interior do espaço do SIDEC, cheguei no saguão de entrada, que dava acesso para aquele vidro deles, que eles enxergaram pelo vidro, eles começaram a gritar pelo nome, começaram a vibrar, enfim,
E naquele momento, a sensação que eu tive, eu disse, meu Deus, parece um artista que está passando e que eles estão ali festejando, comemorando, chamando pelo nome, querendo tirar foto. Então, isso é algo que não tem preço, né? Essa conexão, esse contato que se cria com os alunos, né? Essa admiração que se cria também. Porque ali eles conseguem enxergar que o policial é um novo amigo que eles têm. Alguém que eles podem confiar, alguém que eles podem contar. Inclusive, em uma das lições do ProErd, né, que fala sobre bullying, nós temos um dos assuntos que é minha rede de ajuda, minha rede de apoio. E aí nós temos ali naquela lição, no livro deles, nós temos uma atividade para eles fazerem, onde tem um círculo central e umas ramificações com outros círculos, né? No círculo central eles colocam o nomezinho deles, e naquelas outras ramificações eles colocam o nome de pessoas que eles podem contar, pessoas que eles podem pedir ajuda. Porque estudos falam que aquela criança que sofre bullying, 80% delas aproximadamente não sabe para quem vai pedir ajuda. Então ali nós trabalhamos com eles esse fator de que eles precisam saber para quem pedir ajuda. E é incrível, porque eles começam a fazer aquela atividade e na maioria das vezes, na maioria dos livros que a gente passa, a gente vai observando, tá lá o nomezinho do instrutor do ProErd. Né? Então a gente vê que se torna realmente uma referência para aquelas crianças, né? Então isso é gratificante. Agora, eu imagino que para aquelas crianças, aqueles adolescentes que têm uma familiaridade um pouco maior com o mundo do crime, quando os senhores chegam na escola, deve ter alguma resistência deles, né, para ter essa aproximação. Como é que os senhores fazem para ganhar esse tipo de criança, esse tipo de adolescente que já tem uma imagem errada da Brigada Militar? Então, né, na verdade, hoje quando o policial militar chega na escola, nós atendemos escolas de todas as zonas, de todas as áreas, né, da nossa cidade, e nós sabemos que nós temos zonas mais vulneráveis, zonas de vulnerabilidade. E quando nós chegamos nessa escola, na sala de aula, como tu falaste, né, que tem crianças que já têm contato com tráfico, tem crianças que já têm contato com crime, que aquilo ali para eles é a normalidade, né? Que infelizmente para aquela criança, muitas vezes, o traficante do bairro é a referência, né? Então o policial ele chega ali para primeiramente quebrar um paradigma, para mostrar para eles: eu sou um ser humano que nem vocês, eu sou um novo amigo, eu sou um amigo de vocês. Eu não estou aqui para fazer repressão. Eu estou aqui para mostrar para vocês que a polícia é do bem, que os policiais estão aqui para ajudar, que o policial está aqui para estender a mão, que eu estou aqui porque, e a gente nota muito que se percebe muito, e nós comentamos também lá entre os instrutores, que quando nós falamos para eles, eu estou aqui porque eu acredito em vocês. E hoje, para ser um instrutor ProErd, tem que realmente acreditar na causa. Tem que realmente amar o que se faz. E nós falamos que nós somos apaixonados por isso, que nós amamos o que nós fizemos, que nós vivemos ProErd. As nossas famílias, elas acabam vivendo o ProErd junto conosco, porque nós amamos isso que nós fizemos. Então tem que ter esse brilho no olho, tem que ter esse amor pelaquilo que se faz, né? E então quando o policial chega lá com aquele brilho no olho, com aquele amor pelo que faz, e olha para eles e diz assim: eu estou aqui porque eu acredito em vocês. Aquilo começa, a gente percebe que naquele momento parece que é uma virada de chave. E que eles começam a olhar o policial como alguém que está dando esperança para eles. Alguém que está dando voz para eles. Alguém que está dizendo para eles: se tu pode sonhar, tu também pode realizar. Não é porque tu vem, de repente, de uma família humilde, de uma família pobre, ou de uma área periférica, que tu não pode ser alguém na vida. Nós estamos aqui para dizer para ti que tu podes, que tu consegues, que eu acredito em ti. Então, se torna um elo que a gente vai criando com aquelas crianças, que é gradativo. Por isso que nós temos todos esses encontros, né? Não é apenas uma semana, um encontro apenas. Agora, sem desmerecer os profissionais da área, os senhores parece que fazem um trabalho quase que de psicólogo com essas crianças, né? É que, na verdade, como eu digo, né? Cada um no seu quadrado, né? Na verdade, nós fizemos um trabalho onde ali para eles nós somos ouvidos deles também. Ali o policial entra na escola para dizer para eles: eu não vim aqui para ser a verdade absoluta. Eu não vim aqui só para falar, eu quero ouvir vocês. E hoje nós sabemos que nós temos uma sociedade carente de ouvidos, né? Carente de ser ouvida, que precisa ser ouvido, que precisa ser percebido, que precisa ser... que para eles, às vezes, essa voz... E eles nos trazem relatos de coisas que, às vezes, as professoras olham também e dizem assim: ele nunca tinha me relatado isso, nós também não sabíamos.
Talvez até porque nunca teve abertura para isso, né? Às vezes também tem isso, né? Mas é que ali eu acredito que quando nós dissemos para eles, nós acreditamos em vocês, nós estamos aqui porque nós somos amigos de vocês. E aquilo vai se comprovando todos os dias, todos os encontros. Eles vão percebendo que o policial está ali para estender a mão mesmo. Então se torna um elo de confiança, se torna um elo aonde eles percebem que ali eles podem confiar. Né? E nós temos relatos, por exemplo, já aconteceu comigo, em uma determinada escola, de estar no corredor e uma ex-aluna do ano passado, que tinha sido, chegou correndo com uma outra amiguinha e disse assim, tio, eu não contei pra ninguém, mas em ti eu confio. Eu estou sofrendo abuso. No meio do pátio. E ali nós fomos o suporte para ela naquele momento, né? Então nós percebemos que ser um instrutor do ProERD, ele vai além de chegar na escola para passar as lições. Ele vai além de entrar numa sala de aula para aplicar o currículo para os alunos. Ali nós somos os ouvidos deles. Ali nós somos a mão que às vezes puxa eles. Ali nós somos o amparo e aquele que diz para eles, eu acredito em ti, confia, porque eu acredito em ti. Teve uma história numa escola aqui em Rio Grande que as professoras haviam feito uma pesquisa para saber o que os alunos queriam ser quando crescessem. E muitos relataram que queriam ser traficantes. E as professoras ficaram, né, muito chocadas com isso daí, chamaram os senhores. Como é que foi a transformação que aconteceu com esses estudantes? Então, essa história, né, ela é uma história de uma escola que as professoras relataram que no ano anterior elas tinham feito uma pesquisa com os alunos, tinham feito um projeto com eles e perguntado para eles o que eles queriam ser quando crescer, o que eles buscavam, enfim. E nessa pergunta acontecer algo surpreendente, né? Que elas se depararam com alunos que disseram que queriam ser donos de boca de tráfico, queriam ser traficantes, enfim. Porque aquela era a realidade daquelas crianças. Aquelas crianças enxergavam aquilo, o tráfico todo dia. Enxergavam, de repente, o traficante como alguém que dava suporte, que era o que tinha o poder, né, daquela comunidade ali. Então, para elas foi impactante aquilo que aconteceu, porque eram crianças pequenas, até 5º ano, aquela escola atende. Então, eram crianças de uma idade vamos dizer, de 9 a 12 anos de idade, aproximadamente, né? E aí as professoras relataram isso. Só que depois nós tivemos o ProERD lá nessa escola, e essa foi uma escola que, inclusive, participou de atividades juntamente com os instrutores. E ao final dessas atividades, os pais estavam participando dessas atividades, né? Nós lembramos, isso nos marcou muito, que ao final dessa atividade, as professoras, algumas, inclusive, estavam chorando e agradecendo e dizendo que era algo que elas nem imaginavam que pudesse acontecer. Porque um ano antes, os alunos diziam que queriam ser traficantes. E naquele momento, aqueles alunos já falavam em ser policial militar. E os pais, que muitas vezes, né, tinham aquele repúdio da Brigada Militar, da polícia, estavam ali junto com a polícia, junto com a Brigada Militar, pedindo para tirar foto dos filhos, pedindo para tirar foto junto com o policial militar, né? Então aquilo foi um marco de transformação dentro daquela escola. Isso relatado pelas professoras, né? E ao longo desses anos todos, soldado, o senhor já recebeu também uma história assim, vinda diretamente de um aluno que foi do ProERD, que a partir do programa conseguiu ter uma mudança de vida? Então, nós temos diversos relatos, né? Já aconteceu, por exemplo, de eu estar chegando numa escola e um pai me parar na entrada da escola e falar assim, Magalhães, aí eu fui dar atenção para ele e disse assim, tu que está sendo instrutor da minha filha no 7º ano, ela era uma aluna do 7º ano. Eu disse, que legal e tal, enfim. E ele disse, eu já falei para ela prestar muita atenção. Eu já falei para ela se entregar nas aulas, porque eu fui instrutor do ProERD. E muitas coisas na minha vida, eu fiz escolhas, eu tomei decisões porque eu tive ProERD. Eu sabia que drogas era errado. Eu sabia muita coisa porque eu tive o ProERD na minha vida. Então, eu já falei para minha filha, para ela prestar atenção, para ela se entregar nas aulas. Porque o ProERD vai fazer bem para a vida dela, assim como fez para a minha. Então, nós temos diversos relatos, né? Dentro disso. Nós já tivemos relatos de aluno, por exemplo, não foi diretamente comigo, não fui eu o instrutor, mas foi um outro instrutor da cidade, que teve o relato de um aluno que, ao ir entregar o currículo, ele não tinha nenhum curso, ele não tinha nada de qualificação específica, e ele colocou que ele foi aluno do ProERD. E eles contrataram esse menino. E aí um dia ele se deparou com esse instrutor e agradeceu, porque disse que no currículo ele não tinha qualificações para colocar, mas que ele tinha feito o curso do ProERD, aquilo para ele era tão importante que ele colocou no currículo. E que a empresa contratou ele. Ele agradeceu ao instrutor por ter sido
instrutor do ProERD dele. Então nós temos alguns relatos, né? É uma história que reforça a credibilidade e a Sim, importância sim, exatamente. do programa. Agora, soldado, quais sinais os pais precisam ficar atentos que possam mostrar que tá tendo algo de errado com seu filho? Então, né? Hoje nós percebemos que nós temos uma sociedade jovem que solicita e pede muito por atenção, né? Hoje, infelizmente, nós temos o telefone celular, as telas, que tomaram conta da casa, dos lares, né, das pessoas. Hoje nós percebemos que grande parte dos alunos, grande parte hoje da sociedade como um todo, né, ela pede aquela atenção, aquela escuta. Ele tá ali gritando por atenção e às vezes os pais não conseguem perceber. E às vezes a atitude dessa criança é rebeldia, às vezes é uma agressividade, uma forma de falar, enfim, às vezes é um isolamento. Isso precisa tomar cuidado, né? O pai precisa saber com quem o filho anda, né? Precisa saber quem são os amiguinhos, precisa saber quais são os locais que ele frequenta. Mas o pai também precisa perceber que aquela criança estar só dentro do quarto não é normal. Que aquela criança não interagir com a família não é normal, né? Então, hoje, um dos grandes reflexos é o isolamento social, né? É o isolamento familiar. Hoje nós temos uma quantia gigantesca de jovens que o mundo deles é o quarto, que é na frente do computador jogando jogos online ou na frente de uma tela de um celular, e na maioria dos casos é jogando os jogos online. Mas também nós precisamos dar um sinal de alerta para esses pais, porque muitos deles relatam que tiveram acesso, ou conhece alguém que tem acesso, ou conhece lugares que disponibiliza acesso para que tenha jogos, para que tenha informativo. E hoje nós sabemos, né, que em diversos locais nós temos pessoas ali ao vivo que determinam para outras pessoas, por exemplo, se automutilarem, cometerem um suicídio ao vivo. Então a gente sabe que isso, já tivemos o caso da baleia azul, que teve um tempo atrás, enfim, da automutilação dos jovens, isso a gente sabe que acontece muito. E muitas vezes disso é para os pais olharem e dizer: oi, eu tô aqui, pai, eu tô aqui, mãe. Então acredito que um dos principais sinais é realmente o isolamento. Aquele isolamento daquela criança que está sempre no quarto, ou está sempre num cantinho quieta, que não tem um diálogo, que não mostra um sorriso no rosto. Isso a gente precisa tomar um cuidado redobrado, né? Nosso tempo está se esgotando, mas antes de encerrarmos, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos jovens sobre as escolhas para o futuro. Então, né, nós sempre falamos que toda escolha, ela tem uma consequência, né? Seja ela positiva ou negativa. E eu gosto muito de usar uma frase de Walt Disney, que ele fala: se você pode sonhar, você pode realizar. Então, eu sempre falo para os meus alunos, e eu vou aproveitar o momento, então, para utilizar essa frase, que eu sempre digo para eles que muita gente vai tentar roubar o sonho deles. Muita gente vai dizer que não é possível, muita gente vai desacreditar deles, vai fazer piada, vai fazer chacota. Ou vão dizer para eles que se eles vieram de uma família pobre, eles não podem, que se eles vêm de uma situação vulnerável, eles não vão conseguir. Mas que, já dizia o Walt Disney, se você pode sonhar, você pode realizar. Então que eles permaneçam sonhando, que eles permaneçam tendo um caminho para seguir, que eles saibam o que eles querem da vida. Porque assim se torna muito mais, vou dizer fácil, mas tendo um direcionamento da vida, tem aquela frase que diz assim, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Porque eles não andem em círculos sem ter para onde ir. Que eles saibam para onde eles estão indo e que eles acreditem. Porque é possível sim. Maravilha. Soldado Magalhães, obrigado pela presença. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um Sala de Entrevistas. Na edição de hoje, nós falamos sobre o ProERD, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência da Brigada Militar. Quem conversou conosco foi o coordenador do ProERD aqui em Rio Grande, o soldado Magalhães. Obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde para você.